Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. O meu nome é JC Maloa e hoje, como sempre, trago-vos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Verbo. Conforme prometido algumas semanas atrás, nós estivemos aqui conversando sobre o simbolismo do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Cristo Jesus. E porque este tema era muito longo, não conseguimos descurar todos os aspectos do mesmo. E a promessa foi que nós voltávamos com o pastor Salvador Ruco para dar continuidade a este tema e assim entramos profundamente a questões de simbolismo no Antigo Testamento que nos lideram à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é o dia que nós vamos cumprir com esta promessa, vamos ter o mesmo tema, simbolismo do Antigo Testamento e cumprimento em Cristo, a parte 2. Na parte 1, se você ainda se lembra, nós tivemos a tratar mais no que tange às personalidades, as pessoas do Antigo Testamento. Falamos de Melquisedeque, falamos de Moisés, tratamos também de alguns aspectos que estão ligados a José. Inclusivamente, tratamos também de alguns aspectos que têm que ver com os profetas. Se você não assistiu a esse capítulo, a esse episódio, a essa edição do Verbo, você pode recorrer aos nossos arquivos na nossa página do Facebook e lá você vai encontrar armazenado o Verbo que trata sobre o simbolismo do Antigo Testamento e cumprimento em Cristo Jesus. Também poderá recorrer à página do Reverendo JC Maloa, temos lá isso arquivado, ou na página individual do JC Maloa, assim como na página da Mega, na Mega Televisão, poderá encontrar lá os nossos episódios anteriores. Coloque os seus comentários enquanto assiste o programa, nós vamos sempre consultando o nosso Facebook para ver se temos ali alguma questão, para vermos se temos ali algum comentário e se encontrarmos alguma coisa pertinente, nós iremos aqui lançar a questão ou o comentário de maneiras a que seja um programa interativo. Também vamos ver lá para o final do programa se vamos abrir as linhas, dependendo da forma como nós vamos tratar este tema. Olha, você pode também anunciar o seu produto através do programa O Verbo. Você que quer ver a sua marca associada a um programa evangélico, você que quer abençoar o programa O Verbo através da sua contribuição, pode entrar em contato com as nossas linhas comerciais e assim irão lhe dizer como pode ser parceiro do Verbo ou parceiro de qualquer outro programa aqui na televisão. Agora, vamos diretamente ao tema e tenho aqui comigo, como disse, o pastor Salvador Ruco. Pastor Salvador, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Muito obrigado por poder voltar a estar aqui. Saúde os nossos telespectadores que estão nos assistindo de casa e quero dizer que esperamos que Deus possa nos abençoar e nos ajudar em tudo quanto for preciso. Amém. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, o simbolismo do Antigo Testamento e vamos entrar para questões do tabernáculo. Exatamente. Hoje vamos nos centrar sobre o tabernáculo e acreditamos que 1h30 não é suficiente para nós terminarmos, mas vamos fazer todo o esforço para olharmos para o tabernáculo e assim desvendar os mistérios do tabernáculo no Antigo Testamento que nos lideram à figura de Jesus Cristo. Vamos, como é de praxe, a Sagrada Escritura, Êxodo capítulo 26. Pega aí na sua Bíblia, pega na sua esferográfica, no seu caderno de notas, pois você está na presença do Verbo. Êxodo capítulo 26, vamos ler a partir do versículo 1. A Bíblia, ela diz e ensina: faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com outras 5. Faça laçadas de tecido azul
ao longo da borda de cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna, na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam postas uma às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com as quais se prenderão as cortinas internas uma da outra, para que o tabernáculo seja um todo. Nós podemos parar por aqui. Esta era apenas uma introdução daquilo que foi o mandamento, a ordem, vamos assim dizer, que Moisés recebe de Deus em relação à maneira como ele deveria preparar o tabernáculo. Pastora, o que é o tabernáculo? Para aquele que está em casa e está a ouvir-nos falar aqui do tabernáculo, podemos começar mesmo por aí. O que é tabernáculo? Que coisa é esta de tabernáculo que foi dada a Moisés para fazer? E a palavra é sua. Obrigado. A palavra tabernáculo no original significa habitação. Certo. Então, quando Deus fala de mandar construir um tabernáculo, Ele estava dizendo o povo de Israel para construir o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Uhum. É aqui onde nos encontramos no Novo Testamento a palavra Emanuel. Deus conosco. É este sentido de tabernáculo, vir habitar. Então o tabernáculo nos dias de hoje pode ser classificado como a igreja, que é um lugar onde é instituído como lugar da presença de Deus no meio do seu povo. Então este que era o tabernáculo. Okay. É a descrição que o Dr. Maló acaba de colocar. Sim. Estava falando da composição que nos dias de hoje nós chamamos de muro. Okay. Seria a vedação do átrio. Mas dentro da própria vedação tínhamos outros utensílios e tínhamos também a tenda da congregação, okay, onde era dividido pelo lugar santo e lugar santíssimo. Mas antes de nós entrarmos aí, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação a este tabernáculo. Consta-nos pelas Sagradas Escrituras que o tabernáculo tinha um ponto de entrada, que era a porta. Exato. Mas o tabernáculo não tinha uma porta de fundos, que as pessoas entravam e saíam do mesmo ponto. Sim. E nós sabemos que, por uma questão de logística, era suposto que tivesse várias portas, até porque o tabernáculo poderia ser visitado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Por que é que somente temos uma porta nessa entrada do tabernáculo? Temos que lembrar que o nosso assunto é simbolismo. Tipo e antitipo, falamos da colocação anterior. Sim. Que o tipo é a figura, o antitipo é o comprimento. Okay. Então o tipo seria a fotografia de Maló e o antitipo é o Maló quando chega. Então todo o simbolismo estava apontando neste sistema de tipo e antitipo. Okay. O tabernáculo, o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo, estava simbolizando Cristo, o Emanuel, no meio da humanidade. Logo entendemos que Ele próprio disse: eu sou a porta. Jesus não disse somos as portas, disse eu sou a porta. O que quer dizer que para alguém entrar na presença de Deus, servir a Deus, só há uma porta de entrada. Temos que lembrar que o tabernáculo era onde se exercitava o exercício do serviço a Deus, de modo que Deus visitasse e abençoasse seu povo. Okay. Então logo começamos com a única porta, que representa Jesus como a única porta que nos faz entrar no serviço a Deus e no ministério da palavra de Deus. Ok. Então já podemos perceber aqui que o fato de ter uma única porta indicava ou era indicativo
da figura de Jesus. Sim, portanto, porque Jesus, quando fala disso, ele disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Certo. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, dizendo, não se entra e sai de outro lugar. Okay. Se entra e sai da mesma porta. Está certo, está compreendido. Então o indivíduo chega, entra para o tabernáculo, logo depois do tabernáculo, ou melhor, entra para o pátio. Exatamente. Ele entra, essa porta era a porta do pátio. Exato. O que nós chamamos de quintal. O que é que nós podemos encontrar no quintal? Nós temos que lembrar que o tabernáculo era a representação do santuário de Deus. O caminho para a adoração. Ok. O caminho para a exaltação. O que queremos dizer aqui é que todos nós precisamos entender que esta entrada é entrada ao serviço de Deus, da adoração e serviço ao Senhor. Ok. E como se trata de um Deus santo, tinha regras, ordens e orientação de como devia se entrar na presença dele. E quando olhamos para Hebreus, diz o seguinte: nos convinha um como este, santo, inculpável, separado dos pecadores, que não precisava de oferecer por si mesmo algum sacrifício, mas ofereceu sem sacrifício. Quer dizer que antes do homem entrar e servir a Deus, devia oferecer o sacrifício. Daí que encontramos o altar de holocaustos. Logo ao atravessar a porta para entrar em serviço, tinha que colocar o sacrifício, que era o instrumento que cobria os pecados do povo e da pessoa em singular, para poder ministrar e servir ao Senhor. Não há como entrar na presença de Deus sem primeiro entregar o sacrifício, por causa da nossa conduta pecadora. Então tínhamos o altar de holocaustos logo no início. Mas aqui uma coisa também muito interessante em relação à entrada. Ela fala de uma cortina, e estas cortinas também são aqui representadas por cores, azul, carmesim, púrpura, branca. Algum simbolismo nestas cores ou era mera coincidência? Os teólogos gastam tempo e fazem muitos estudos para interpretar as coisas do Antigo Testamento. E podemos encontrar, de acordo com as posições teológicas, várias interpretações, mas algumas delas são comuns e aceitáveis por ambos. Quando pegam as cores, olham para elas como cores representativas. O azul sempre é interpretado como representativo do céu. A púrpura, a realeza. O branco, a paz. Então, vão colocando cada uma das cores de acordo com o que é o mais aceitável em termos da conduta e relacionamento de Deus com o seu povo. Então, as cores giravam em torno da pessoa do próprio Deus e da sua essência de adoração e dos seus próprios atributos. Então, colocavam as cores como representativo disso. Até encontramos então o ouro e tal, que representa a realeza, a glória e tudo. Então cada cor tinha essa especificidade. Mas íamos levar bom tempo para trabalhar cada cor na sua generosidade e especificidade. Não, mas acho que estamos claros. O azul representa o céu, trono, o céu, né? O carmesim, o sangue. Representa a redenção. A redenção. Enquanto que... salvação. Exatamente. Perdão. Então o branco representa a paz. A paz. E a púrpura era a realeza, né? A figura da realeza. Uma vez no pátio temos ali o altar do holocausto. Do holocausto. Exatamente. Uma coisa muito interessante em relação à questão do altar do holocausto, né? São os sacrifícios, né? É onde se executavam os sacrifícios para a remissão, para perdão dos pecados. Exatamente. E citou Hebreus sempre, quando fala sobre isso, ela diz que o sangue de animais, mais uma vez a questão de simbolismo, né? O sangue de animais não é suficiente para
para o perdão dos pecados, tanto que aquele povo tinha que constantemente entrar no altar e oferecer o sacrifício. Que representações é que nós podemos encontrar mais dentro desse altar? O altar do holocausto. É o seguinte, o altar do holocausto era o lugar da entrega dos pecados. Não somente da destruição, era também da entrega dos pecados. Okay. Se nós fôssemos a conferir Isaías 53 acerca de Jesus, sim, que apontava para Jesus, diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores. Levou sobre si. Como isso acontecia? Naquele altar de holocausto tinha que se trazer um cordeiro. Mas este cordeiro devia primeiro passar por um exame de classificação se era puro o suficiente para representar o homem pecador, transferindo os pecados do pecador para o animal, de modo que o animal morresse a morte do pecador, porque o salário do pecado é a morte. Mas quem devia morrer é o pecador. Mas morrendo o animal no lugar do pecador, aí o pecador escapava. Então passava por um exame dos sacerdotes para ver se esse animal era qualificado. Depois se colocava em cima do altar. Agora, o homem pecador, que se reconhece pecador, colocava as suas mãos no animal. Ok. Simbolizando a transferência dos seus pecados para o animal. Pega-se no animal, coloca-se no altar e o pecador colocava as suas mãos em cima do animal e dizia, olha, os meus pecados todos passam para você. Agora você se arranja. Então o sacerdote aparecia e matava o animal como se matasse o pecador culpado. Daí se queimava tudo. Aí o pecador saía justificado, alegre para sua casa. Então, quando olhamos o Novo Testamento, quando fala disto, Pedro, por exemplo, nos faz entender que Cristo, ele levou sobre si esses nossos pecados, quando ele foi entregue no madeiro. Estamos a falar 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 2:24. Podemos ler, por favor. 1 de Pedro 2:24. Para você que nos ligou agora, você que sintonizou a Mega Televisão, nós estamos a falar sobre o simbolismo do Antigo Testamento e cumprimento em Cristo Jesus, e estamos nos centrando nas questões do tabernáculo e como esse tabernáculo nos leva à figura de Cristo. E neste momento estamos a falar, estamos no livro de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Estamos a tratar do altar do holocausto. Pode ler na sua versão, não tem? Exato, depois lê na sua. Eu gostei muito dessa versão. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, ali naquele altar é onde se transferia os pecados do pecador. E Pedro diz que os pecados nossos atualmente não precisam ir naquele altar, porque já foram colocados em Cristo, foram transferidos para Cristo, e Ele é que recebeu os nossos pecados, confirmando o que está escrito em Isaías 53, que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. É o que podemos dizer de uma forma generalizada. Agora, o material que era usado lá simbolizava exatamente a humanidade de Cristo. Porque usava madeira, a construção do altar. Por acaso isso está em Êxodo capítulo 27, você pode conferir. Eu vou ler aqui Êxodo 27, versículo 1. Façam um altar de madeira de acácia. Eu gosto muito quando falo de madeira de acácia, porque nós somos chamados da cidade da acácia, né? Sim. Será quadrado com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Então simbolizava a humanidade de Cristo. Isto é, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo não foi entregue do lado divino, foi entregue do lado humano.
Ok. É a vinda dele para o lado humano que faz com que ele seja qualificado para se tornar o nosso resgatador e santificador. Algum simbolismo aqui no fato deste altar ser quadrado? Na realidade, não cheguei a estudar a questão das dimensões para esta conversa de hoje. Ok. Mas olhei simplesmente para o lado do que se representava e qual era o significado do seu cumprimento no Novo Testamento. Ok. Mais alguma coisa que a gente pode falar sobre o altar do holocausto? Mais algum aspecto? Talvez olhando para Hebreus 9:14. Se já está lá, pode ler na sua versão. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Okay. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, Hebreus 10, versículo 10. Como podemos ver aqui, está confirmado que quem recebe os pecados para nós hoje e nos qualificar para estarmos aceitos diante de Deus é Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. O altar já está. Podemos passar para outro. Podemos passar. Há uma coisa muito aqui no ato do sacrifício. Disse-me que o fogo tinha que consumir o animal, não é verdade? Este fogo tem algum simbolismo? Este fogo que era aceso para consumir o animal, tem algum simbolismo que nós podemos aqui? Temos que entender que sempre o fogo tem alguma relação com a justiça de Deus. Quando se fala de fogo, sempre está ligado à justiça de Deus. Okay. Só que temos que lembrar que o mesmo fogo que queima também purifica, dependendo do tipo de metal que for. Então, enquanto que o fogo destrói o pecado, para o santificado, o purifica e o santifica. Então, mas sempre significa a justiça de Deus disponível para o homem. Mas talvez encerrando com o executante, que é o sacerdote. Porque o pecador era recebido pelo sacerdote e o sacerdote oferecia o sacrifício. Em Hebreus 10, 18 a 22, encontramos algo que nos faz entender que Cristo é esta pessoa. Passou o micro um pouco mais próximo. Hebreus 10, versículo 18 a 22. Por favor, pode ler para nós? Hebreus 10, 18 a 22. Estamos vendo o nosso grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Não aquele que morria e terminava o ministério, mas este que vive para todo sempre. Então queremos ver Hebreus 10, versículo 18 a 22. Diz assim: Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos-nos com confiança. Já não chegamos com pavor diante de Deus. Não porque nós melhoramos, não. Porque o nosso sumo sacerdote já apresentou o sacrifício em nosso favor. Então somos aceitos diante de Deus. Esta certeza de fé que nós temos quando o sacerdote oferecia, ele sabia que agora estou apto para servir. Quando o pecador chegava, oferecia, também sabia que, olha, agora estou apto para servir em adoração, em exaltação e tudo no santuário. Bom, depois da oferta do sacrifício, tínhamos aqui em Êxodo 30, versículo 17, temos a bacia de bronze, não é? Que diz:
Disse então o Senhor a Moisés, faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem, coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não moram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não moram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Exatamente. Temos que lembrar que o sacrifício era oferecido por um ser humano. Peço mais próximo do microfone. O sacrifício era oferecido por um ser humano. Certo. E não somente isso, era utilizado lenha para fazer isso. E logo, o animal, quando era cortado, sujava-o. Quando pegava a lenha, sujava-se. Mas o ministério que está exercendo é o ministério santo. Okay. Daí que logo depois de entregar o sacrifício, ele é aceito espiritualmente para servir a Deus, devia olhar exteriormente se está apto ou não. Então, naquela pia tinha duas coisas básicas. O metal polido, que servia de espelho, e tinha a água interior, que servia de objeto de purificação. Okay. Olhando para Hebreus, o capítulo 4, versículo 12 e 13, Hebreus 4, 12 e 13, a palavra de Deus diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, aquele espelho servia para fazer isso. Você devia parar e olhar. Será que, apesar que já sou aceite, será que... Então, quando o sacrifício de Jesus é entregue e nós o aceitamos pela fé, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, levantando a mão ou não levantando a mão, logo depois temos que voltar à palavra. Por quê? Porque João 15, versículo 3, diz que nós somos purificados pela palavra que ouvimos. E a palavra que ouvimos é Cristo, a palavra viva. E a palavra escrita é o relatar do que a palavra viva escreveu e falou. Aliás, a palavra viva falou e ensinou. Então os escritores colocaram isso. Daí que então há uma necessidade de aquele que é salvo se espelhar na palavra, lendo a palavra. Eu acredito que mesmo os nossos telespectadores, já aconteceu uma vez que lendo, parece estar falar comigo mesmo. Mas como é que me descobriu nisto? É alguma coisa que não contou a ninguém, mas sabe que fez. Achava que ninguém podia saber que fez, mas ao ler a palavra encontra que, para ele, tudo está patente e totalmente aberto. Nada se pode esconder diante dele. Então servia para isso aquele espelho. Então a água interior servia para lavar as mãos, para poder entrar no lugar santo, para poder servir. Então não podia entrar no lugar santo sem se verificar, mesmo depois de entregar o sacrifício. Então tinha que se olhar, se espelhar e retirar o que não é adequado para entrar no lugar santo para servir ao Senhor. Interessante esta dicotomia entre água e sangue, porque até quando nós fazemos um estudo sobre a crucificação de Jesus, nós sabemos que saiu dele também água e sangue. Mas uma questão aqui, esta água tem alguma simbologia com o batismo? Com batismo não. Por que com batismo não? Porque na antiga aliança, o que simbolizava a adesão ao pacto israelita com Deus era a circuncisão, não era a água.
A água aparece no Novo Testamento como um símbolo de filiação dos que aceitam o ensinamento de. Os que aceitavam o ensinamento de João deixavam-se batizar por João. Os que aceitavam o ensinamento de Cristo se deixavam batizar por Cristo. Era simbolismo de filiação. É daí que muitas das igrejas usam como símbolo daqueles que são membros da igreja. Aquele que se deixa batizar é considerado membro da igreja, por causa deste simbolismo de filiação com o grupo que a pessoa acredita a sua ideologia. Mas, pastor, já falando sobre isso, se alguém, por exemplo, vai para uma congregação e essa pessoa é batizada, será que essa pessoa precisa de ser batizada nessa congregação que vai porque há essa simbologia de filiação com a congregação? É o seguinte, na realidade, quando a palavra de Deus fala do batismo, diz que nós todos fomos batizados com Cristo pela morte dele. Sim. Esta filiação universal. Então, o batismo prático é símbolo da filiação do homem com Jesus. Com Jesus. Antes mesmo de filiação com a igreja. Com a congregação local, a denominação local. Okay. É simbolismo inicial. Agora, eu vou pedir para vamos fazer uma pequena pausa. Temos que cumprir aqui com os nossos comerciais. Caro telespectador, estamos hoje num tema muito didático, com muita aprendizagem. Você pode, se você está a acompanhar, com certeza já chegou à conclusão de que hoje vamos aprender muito. Por isso fique aí ligado, porque estamos a tratar do simbolismo do Antigo Testamento e cumprimento em Cristo Jesus. Até já. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis para construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Eu sou JC Maló, o vosso reverendo, que é às terças e quintas-feiras, pontualmente às 17 horas, vos trago o Verbo, conhecimento da palavra de Deus. Este é um programa sem dogmas, sem tabus,
não temos nenhuma corrente doutrinária para ensinar, somente a palavra de Deus. Queremos é que o povo moçambicano e o mundo possa realmente apreciar aquilo que Deus escreveu e avaliar, cada um de nós avaliar com base na sua Sagrada Escritura, se é verdade ou não aquilo que falamos através das Sagradas Escrituras. Por isso, você que nos acompanha em Moçambique, estamos na TMT, estamos na Star Times, estamos na TV Cabo, estamos também no Facebook. Vocês podem nos acompanhar, seguirem os nossos programas, os nossos conteúdos. Estamos a ser vistos em todo Moçambique e também fora de Moçambique, através das nossas redes online. Podemos atingir todos os palopes e também alguns países na Ásia que têm nos acompanhado. Quero mandar o cumprimento para os meus irmãos no Japão e também para os meus irmãos que nos acompanham através do YouTube, através da página do JC Maloa do YouTube, tem nos acompanhado na Coreia do Sul. Muita paz e que possam continuar a apoiar e a participar do programa através das vossas contribuições. Voltamos ao tema simbolismo do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Está a ser um tema muito didático, eu estou aqui a tirar muitas notas, estou aqui a aprender bastante. Estávamos a falar do batismo, pastor, e estávamos a falar da questão do batismo ter como principal simbologia a filiação em Cristo Jesus. Sim. Logo, alguém que foi batizado de acordo com as regras bíblicas, quando parte para uma outra igreja, não há necessidade de ser batizado outra vez. Essa que devia ser a realidade. Mas temos que entender que nem sempre que 2 mais 2 todos entendem que é 4, porque outros dizem o 4 é 5 menos 1, outros acham que é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, se a pessoa foi formatada 1 mais 1 mais 1 mais 1, encontra alguém que diz é 2 mais 2, começa uma discussão enorme. Mas se na realidade o resultado final chama-se 4, devia se parar da discussão. A não ser que, quando se olha para o resultado final, descobre-se que não é totalmente o 4. É 4 mais alguma coisa. O que quero dizer com isso? Quero dizer que a questão do batismo, alguns pegam o original e interpretam baptizo. Sim. Baptizo quer dizer imergir, mergulhar. É que começa a questão da discussão. E outros pegam a questão da ordem do Evangelho para as nações. Mateus 28? Não, o Marcos. Marcos 16? Exato. Okay. Que diz que ide e pregai a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. E será salvo. Então, logo, coloca-se o seguinte: se a pessoa ainda não crê, não pode ser batizada. Sim. É onde começam as divergências. Então, aparece alguém e diz: eu fui batizado como criança. E entra numa igreja que acredita que o batizado tem que ser aquele que crê. Então, diz: opa, desculpa lá. Por mais que você tenha 80 anos, você não foi batizado. Não, mas aí, pastor, aí é bíblico, né? É uma questão de interpretação bíblica. Sim. Para você ser batizado, você precisa de crer. Exatamente. Isso é bíblico. Sim. Para você ser batizado, você precisa de se arrepender. Mas aquele que pega Mateus, Mateus diz o quê? Mateus 28. Sim, Mateus 28. Ide. Fazer discípulos todas as nações. Batizando-os em nome do Pai. Exatamente. Não coloca regra. Primeiro, o indivíduo tem que ser um discípulo. Aí diz... Faz com que a pessoa seja discípulo. Diz o quê? A própria passagem. Diz... Ide, ensinai todas as nações. Não, mas a tradução ensinar não está muito bem nesta coisa. A tradução mesmo é ide e façai discípulos. Sim. De todas as nações. Exatamente. Depois batizando-os em segundo lugar. O discipulado está ligado ao ensino, daí a questão das traduções. Eu acho que é por causa da tradução. Sim. Porque se nós lemos, por exemplo, João Ferreira de Almeida, sim, as traduções mais coerentes, a fiel, ela já coloca mesmo, primeiro fazer discípulo. Discípulo, exatamente. Depois batizar. Sim. E depois ensinar. Exatamente.
Só que quando Só que para fazer discípulo é importante Sim. ensinar. Exatamente. Mas não é o que Jesus Cristo disse naquela passagem. A tradução em original é mesmo ide, fazer discípulos de todas as nações. Sim. É o seguinte, nós temos que olhar o contexto da palavra discípulo. Discípulo no tempo de Jesus é o seguidor de um senhor específico, mestre. E antes de ele ser aceito como um seguidor desse mestre, porque discípulo é aquele que faz as coisas que o seu senhor faz. Esse é o sentido original de um discípulo. Logo tinha que ser ensinado para se candidatar. É isso. Tinha que ser bom no meio dos bons para se candidatar. Depois do exame da candidatura, ela recebido pelo seu mestre e ela ensinado e examinado de novo, ao ponto do mestre dizer: agora você é como euzinho, então você é meu discípulo. É por isso que nós não podemos pegar. É por isso que nós não podemos pegar o indivíduo que não está devidamente preparado para ser batizado. Aí eu concordo perfeitamente e absolutamente. Então, vamos imaginar quando alguém aparece, diz: eu fui batizado. Eu fui batizado, mas nunca se tornou discípulo. Diz: não, os meus pais me mandaram batizar quando era criança. E aí então dizem: não, então aqui você, se quer estar filiado conosco, tem que ser batizado. Não é questão de outro batismo, é questão de uma interpretação. Não, a questão é que aquele indivíduo ainda não se deixou batizar. Ele foi batizado, mas não estava pronto. E não somente isso, ele não se deixou batizar, porque o batismo é ato voluntário de uma fé interior que eu expresso de uma forma exterior. Então, eu estou dizendo: olha, eu me deixo batizar. Então, se alguém me batizou, sem eu ter aceito essa decisão pessoalmente, então não é classificado por alguns que seja isso batismo. Então aparece a história de batizar de novo. Eu até quero fechar esta questão do batismo, você que está aí em casa, né? A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, ela diz no versículo 5, diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, o que nós queremos que você perceba nesta questão do batismo é que o batismo, se feito de forma bíblica, não há necessidade de uma pessoa ser rebatizada. No entanto, se o indivíduo vai para uma congregação e essa pessoa foi batizada, mas de forma não bíblica, é o que estamos aqui a dizer, ele foi batizado ou quando criança, o que não é bíblico, ou ele recebeu o batismo, mas não tinha nenhum fundamento que sustentasse esse batismo em termos doutrinários, ele tomou banho, vamos lá assim dizer, ele tomou um banho, mas ele não sabe o que é batismo. É lícito que essa pessoa seja batizada de forma bíblica. No entanto, se essa pessoa é convicta, se a pessoa recebeu um batismo bíblico e saiu de uma congregação para outra congregação, a outra congregação irá recebê-lo sem necessidade de rebatizar esse indivíduo, porque o batismo é apenas um e único de acordo às Sagradas Escrituras. Nós sabemos que tem congregações que fazem do batismo regra de filiação. Não pode ser regra de filiação, é sim regra de filiação a Jesus, não à igreja. Se o indivíduo já recebeu Cristo e o batismo é cristocêntrico e aprovado biblicamente, não há nenhuma necessidade de se rebatizar essa pessoa entra para esta congregação e continua a servir a Deus conforme. Outra questão também muito importante que temos aqui que deixar muito claro e ensinar é que estas coisas de batismos todos os fins de semana, todo final do ano, ou em certas ocasiões, meter na água, tirar da água, etc. Agora vamos passar pelas piscinas, agora vamos passar pelos chuveiros, pelas mangueiras, seja lá o que for, não é bíblico. Há um só batismo e esse batismo é por imersão, de acordo a Romanos capítulo 6, que é a participação na morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Eu creio que fiz um resumo aqui, não é? Podemos completamente. Podemos continuar. Podemos continuar. Em relação à pia de cobre é tudo. A pessoa lavou-se, já está apta para entrar. E também gostei daqui por ter dito que
que aquela pia não era o símbolo do batismo, mas o que simboliza o batismo no Antigo Testamento é a questão da circuncisão. Exatamente, a aliança. Foi muito assertiva esse ponto. E depois dali, o que é que vamos a seguir? Vamos já à tenda da congregação. Tenda da congregação, o lugar santo. E logo ao entrar... Lugar santo ali não entrava ninguém, aliás, não entrava qualquer um. Só eram os sacerdotes. O pecador ficava de fora. Não somente o pecador, porque o pecador já justificado. Já justificado, vai para casa. Mesmo também não tinha... Não, podia ficar no átrio. Tinha tempo de louvor, adoração, oração, que até podia acabar o dia todo ali no átrio. Ok. No pátio, na nossa linguagem. Ok. Mas não podia entrar no lugar santo. Somente os sacerdotes que podiam entrar no lugar santo. Então vamos entrar? Vamos entrar. Nós somos sacerdotes. O Novo Testamento diz que nós fomos feitos reis de sacerdotes, então nós podemos entrar. Okay. Então, entrando logo, se é um lugar fechado por cortinas, logo devia estar escuro. E o nosso Deus é um Deus perfeitamente organizado, com ordem e decência. Mandou colocar um candelabro. E aquele candelabro estava acendendo de dia e de noite. E ainda mandou a receita específica do tipo de óleo que devia se usar. Mesmo a questão do altar lá fora, o fogo não devia ser de fora dali. Então os sacerdotes deviam cuidar de que aquele fogo, desde que foi aceso, não devia se apagar. Quando fosse se deslocar, deviam levar uma lenha e caminhar. Quando quisesse apagar, deviam parar e soprar para não acabar. No dia que os filhos de Arão resolveram, digamos, facilitar a sua vida, levaram de casa o seu fogo. Morreram ali. Então não se podia colocar fogo estranho. Então ali também havia uma receita específica daquele óleo que devia ser colocado lá para acender. Esse fogo estranho tem alguma simbologia? A verdade é que todo o padrão de Deus tem que ser obedecido como Deus estabeleceu. Ok. Apocalipse dá uma forma mais resumida disso. Diz, olha, ninguém deve acrescentar nada. Ninguém deve diminuir nada do que foi revelado. Certo. É o que temos que entender. Então, Deus tinha um padrão de exigência que cada um que quisesse servir naquele lugar devia obedecer o padrão estabelecido por ele. Não é que você dizer, eu também vou dar palpite, vou ajudar. Lembrando a questão de ajudar. Quando a arca do concerto ficou por muito tempo em casa de Obed, e Davi mandou ir buscar, colocaram num carro novinho e começaram a puxar. E a arca quase caía. Okay. E alguém disse, não dá para cair, ajudou. Mas como ele não era sacerdote, morreu ali. Não importava se o pensamento era bom ou não. Não estava dentro do critério estabelecido. Então não podia trazer fogo que não era aquele estabelecido por Deus. E nesse sentido podemos ver na nossa conduta de hoje que o caminho estabelecido é pela palavra. E nós temos que pautar por nos afirmarmos e nos pautarmos por caminhar de acordo com a palavra. Então o candelabro estaria ali e João 8, versículo 12. Jesus, ele fala que João 8, versículo 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aquele candelabro que iluminava o lugar santo representava Jesus. Este é o caminho da adoração que estamos a percorrer no Antigo Testamento. Já vimos a única porta, que representava Jesus, o altar do sacrifício, que representava Jesus, o sacrifício que ia oferecer, e também ele era o cordeiro, ao mesmo tempo, que era oferecido, segundo a palavra de Deus em João, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tanto o altar como o instrumento da salvação é representado por ele, e ele é a palavra que nos purifica, porque nós somos santificados pela palavra, ali na pia de bronze. Pastor, este candelabro ele tinha 7 lâmpadas. Há algum significado em relação a isso? Podemos esforçar um pouco a passagem. Porque
Porque todos nos esforçar é que muitas das vezes nos simbolismos bíblicos Certo. não são uniformes as interpretações, mas é de unanimidade dos maiores pensadores bíblicos e teólogos que o número 7 representa a divindade. É de comum acordo. Ok. Então, se aquele candelabro representava... Essa interpretação é forçada? Não, é que é forçado, não estamos a dizer é deturpada. Ok. Estamos a tentar dizer que esta é a mais aceitável. Ok. Mas alguém pode aparecer não, mas eu entendi de outra forma. Ok. É nesse sentido, não no sentido de estar errado. Ok. Não, no sentido de colocarmos algo que outra pessoa pode colocar só uma opinião um pouco diferente que a nossa. Ok. Então, representa, Apocalipse fala também de 7 Espíritos de Deus. Que ninguém tem detalhe qual o significado de cada um deles, o nome de cada um deles. São 7 Espíritos. Ok. E as cartas às 7 igrejas também. O número 7 aparece na Bíblia várias vezes, representando uma relação do próprio Deus. É só lembrando também aquela tentativa de Nabucodonosor de ser adorado como Deus. Ok. E ele, na sua zanga, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. E se torna a glória de Deus, sem ele saber. No lugar de queimar, o dono da glória desceu e visitou aqueles que estavam ali e não queimaram. Okay. Então, é um simbolismo que representa a divindade de Deus. Número 7. Muito bem. Agora, se Jesus é a luz, ele diz que quem segue a ele não anda em trevas. Anda na luz, caminha na luz. O que queremos tentar passar diante de si. Olha, não siga outro caminho. Não siga outra verdade. O caminho que te leva à eternidade da forma certa é a luz. O que faz a luz? A luz já clareia. Retira as trevas. Se os nossos cameramenes aqui resolvessem apagar aqui, ninguém ia nos reconhecer aqui. Estaria escuro. Então, a luz traz claridade. Traz conhecimento aberto daquilo que está acontecendo. Então, Cristo é quem nos ilumina o caminho de serviço a Deus. Tá certo. Uma curiosidade. Sim. Isto está em Êxodo capítulo 25, né, versículo 31. Diz, faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças e as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Há alguma razão para Deus querer uma peça única neste... Nós estamos a discorrer, se fôssemos a voltar para a afirmação de Cristo. Sim. Quando Cristo fala de si mesmo, fala de sentido singular. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. O eu sou era a representação da entidade divina. Aquele que é o absoluto, o autêntico, aquele que é autoexistente. É daí essa exigência do único. Ok. E não de vários. Mesmo olhando as peças que estamos a discorrer, era uma. Na verdade, sim. Sim, então, o caminho para Deus é num único caminho estabelecido por Ele. Mesmo para Adão não fez as segundas túnicas, não. Fez para Adão e Eva uma túnica para cada um. Então, caro telespectador, isto é muito importante porque nós os cristãos, por vezes, nos esquecemos de quem somos e para onde vamos e comprometemos o nosso caminho. A Bíblia diz, Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isto tem que ficar muito ciente, temos que ter convicção disto. Estamos num mundo em que existem várias religiões, existem várias crenças, existem várias formas de cultuar a Deus, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus é como estamos aqui a ver através das suas simbologias. Ele é o único, é o caminho. Se as nossas convicções podem divergir em aspectos que não são muito preponderantes, a Bíblia até aceita que assim seja. Se nós formos ler o livro de Romanos, pastor,
Romanos 14, ela tem aspectos, por exemplo, que a gente diverge. Um acha uma data mais importante que outra, outro acha que um dia é mais importante que o outro. São questões superficiais que nós vamos divergir e que a Bíblia em si, ela até aceita, ela permite que haja esta diversidade de frentes, mas tem aspectos da nossa salvação que não podemos divergir como cristãos. E esses aspectos a Bíblia ela colocou muito claro, isto é, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia expressamente coloca como fundamento, nós não temos como nos divergir. Podemos nos divergir, alguém pode dizer que eu prefiro ter culto no domingo, outro dizer que eu prefiro ter culto na segunda-feira, outro diz na terça-feira, isso é de menos. Mas se alguém disser que eu, para mim... não cultuar. Deus não precisa ser cultuado. Aí já caímos em heresia, e quando falamos de heresia, a gente começa a fazer divisão de águas, e o verbo é para isto, é para nós não escorregarmos naquilo que pode comprometer a nossa salvação. Pastor, falamos das lâmpadas, mas também tínhamos como é que se chama a mesa das preposições, não é isso? Sim, mas talvez antes de passar para a mesa, fecharmos a questão da luz. Da luz do candelabro? Exatamente, vendo João 3, versículo 19 e 20. João 3... Versículo 19 e versículo 20. Eu vou lá rapidamente, até porque estou no livro de João. João 3, 19 e 20. Por favor, reverendo. Muito bem. A Bíblia diz e ensina: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Amém. Então, temos que aproximar dele. Ele é a luz. Quem foge é quem sabe de que tem coisas que não devem ser reveladas. Glória a Deus. Mas aquele que é justificado aproxima-se. Então temos a mesa dos pães da preposição. Mesa dos pães da preposição. Podemos deixar a mesa dos pães para a terceira parte do programa? Podemos, sem problema. Caro telespectador, nós hoje estamos realmente aqui aprendendo. Quem diria que estas coisas do tabernáculo, etc., tudo apontava para, e teria valor para Jesus. Isto é fantástico. É bom, estamos no Antigo Testamento e aprendermos sobre questões que têm que ver com o nosso Cristo Jesus. Por isso fica aí ligado, terceira parte, temos mais. Até já. Mega TV, voltamos já. Olá pessoal, a Mega TV tem uma boa nova para si. Top Gospel. Um concurso de música gospel que visa promover todos os fazedores da música gospel nacional. Para participar, envie seu vídeo em alta resolução para o nosso e-mail pedrogensilêncio@megatv.co.mz. Top Gospel, revolucionando o futuro da música gospel. Pensa bem na cena que estás a dizer. Não nos julgues por nós sermos crentes. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia. Inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Chegar a casa. Alegria. Ligar a televisão e ver um filme. Alegria. Descobrir uma nova receita na net. Alegria. Falar ao telefone com a filha. Muita alegria. E ter TV cabo triple play em casa e uma só fatura. Alegria a triplicar. Sabe mais numa loja TV Cabo ou liga 21 480 550. Aflitos
Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Resto do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Não perca de segunda a sexta-feira às 19 horas o Mega News, principal serviço noticioso da Mega TV. Notícias nacionais e internacionais. Com Helio Gabaldo Puna, conto consigo. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Eu sou JC Maloa e hoje estamos a falar do simbolismo do Antigo Testamento e cumprimento em Cristo Jesus, parte 2, porque já fizemos a parte 1 há uma semana, 2 semanas, 3 semanas? Foram 3 semanas atrás, não é? Não pode ficar muito tempo sem voltar aqui para o Verbo. E parece que não vamos terminar a parte, não vai terminar na parte 2, ainda teremos a parte 3, por isso você que está tirando nota, está aprendendo com o Verbo, com certeza se lembra do que nós falamos lá, e hoje nós estamos a falar concentrado aqui no tabernáculo. Pastor, vamos falar da mesa dos pães da preposição. Preposição, aquilo que está proposto. Na tradução literal é o que está na presença. O que está na presença. Temos que lembrar que o lugar santo é o lugar da presença de Deus. Ok. E o lugar santíssimo é o lugar do trono de Deus, na representação da parte humana. Então, talvez é melhor vermos bem esta coisa, explicar já agora a diferença entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Talvez para contextualizar, que estamos no lugar santo aí. Estamos no lugar santo. Sim, mas podemos explicar. Então, no lugar santo é o lugar onde os sacerdotes eram permitidos trabalhar. Todos os sacerdotes? Sim. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ok. Portanto, telespectador, o tabernáculo tem 3 áreas muito importantes. Tem o pátio, exato. Todos podem entrar, o pecador que traz o seu sacrifício. Depois tem uma cortina que leva para o lugar santo, que somente os sacerdotes poderiam entrar nesse lugar, que é onde tínhamos o candelabro, já falamos de candelabro, estão lá também os pais da preposição. Depois tinha uma terceira área que era o lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote poderia entrar. Podemos continuar. Então, esta mesa dos pais da preposição são os pais da presença, onde Israel estava representado por 12 pães. O que quer dizer que Israel deve estar constantemente na presença do Senhor. Era responsabilidade dos sacerdotes fazer Israel estar todos os dias na presença do Senhor. Então, aqueles pães ficavam 7 dias. É importante aqui frisar que eram pães sem fermento. Sim. Eram pães sem fermento. Ok. Então, quando viesse no 7º dia, trocavam. Colocavam novos pães e aqueles os sacerdotes comiam. Então, representa também a suficiência de Deus. E Jesus falou muito bem sobre isso. Estamos a falar de João 6, 35 e 48. Ok. João 6, 35, a Bíblia diz e ensina. 35, diz assim:
Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O versículo 48. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. 48. Diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eles já estavam a comer Jesus lá do outro lado. É por isso que eles podiam viver. Esta é a representação daqueles pães. Aquele que é o pão da vida, na presença do Senhor, ia se entregar. De modo, aquele que começa nisso, só que nós comemos pela fé. Pela fé nós aceitamos que Ele é o pão da vida e a vida emana e está em nós. E eles se alimentavam propriamente com aquele pão. Para fazer entender, olha, precisavam daquele mantimento para o seu viver. Então nós precisamos do Novo Testamento de Cristo para vivermos a vida espiritual e a vida eterna. Sabe o que está a vir-me agora em mente? É que a mesa, ou melhor, os pães, eles ficavam do lado direito. Sim. E Cristo está à destra de Deus. Amém. Isto é maravilhoso. Isto é muito bom. O que mais nós podemos ver ainda aqui no lugar santo? Temos, então, o altar do incenso. Ok. O altar do incenso. Hebreus 7:26 nos faz entender que porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ok. Como podemos ver aqui, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Mas gostaria que lesse para nós Hebreus 4:14 a 16. Hebreus 4:14 a 16. Estamos agora no altar do incenso. O que se fazia naquele altar? Era o lugar onde o sacerdote acendia o incenso. Era um incenso também com uma descrição específica sua. A fórmula da preparação. Exatamente. Era somente para ali. E a história conta que ao acender aquilo, subia suavemente para o céu. Subia com um cheiro suave a Deus. Isso nos faz lembrar as nossas intercessões. É daí que então é importante vermos Hebreus 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4:14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Até 16. Até 16. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Não é um alheio. Não. Se fôssemos a voltar para a descrição que leste do candelabro, sim, era de ouro puro batido. E Isaías, ele diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Okay. Não é uma casualidade, não. É que esta luz passa por um processo de sofrimento, de torturação. Então, ele sofreu tudo isto para que ele pudesse interceder por nós. Então, o altar do incenso fala da intercessão. E Cristo é quem intercede por nós diante do trono de Deus, diante do trono da graça. Porque se não fosse isso, então não teríamos como nos dizer, olha, estamos aqui, temos alguém para interferir por nós. Porque o diabo, nosso acusador, sempre nos acusa das transgressões, dos pecados que cometemos. Mas ao mesmo tempo temos um advogado, um sumo sacerdote, que padeceu como nós, conhece a nossa estrutura, o nosso sofrimento, e ele advoga-nos diante da acusação. É por estes que eu morri. Esses são santos. Aqui em 30, quando fala do altar do incenso, no versículo 3, diz assim: revista de ouro puro a parte superior, todos os lados, as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor 4. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. Então percebemos que haviam 4 furos
no coisa. Alguma simbologia? Bem, dos furos não tenho um esclarecimento exato, mas a ligação entre a parte da base e a parte de cima fala da humanidade e da divindade de Cristo. Ok. Ele tinha um metal puro de ouro por cima, aquele que é 100% Deus. E tinha a base humana por baixo, aquele que também é 100% homem. Havia uma ligação nas duas estruturas desse mediador. É que pode ser coincidência, né? Mas Jesus Cristo também ele foi perfurado em 4 partes, né? Sim. E estamos a ver aqui que o altar também levava 4 penetrações, 4 sítios por onde ele tinha que ser carregado, e Deus especifica aqui. Não sei, pode ser coincidência, mas... Os pregos eram 4, mas depois aparece a história da lança, né? Então fica um pouquinho difícil permanecermos só. Ele tinha 4 dos pregos, mas o da lança... A lança quando foi, ele já tinha... Foi para testar... Já tinha dado... Já tinha... se estava morrido ou não. Ele já tinha entregue o espírito. Exatamente. Então, a lança não... Mas, pastor, mas como simbolismo concordamos que podemos enquadrar? Podemos, acho que sim. Podemos enquadrar. Muito bem. Altar do incenso, mais alguma coisa ou podemos logo entrar no lugar? Eu estou ansioso para entrar no lugar santíssimo. Vamos entrar? Podemos entrar no lugar santíssimo. Podemos entrar. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Entramos. A Bíblia diz que Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros. Amém, eu já estou lá dentro. Então, nós entramos no lugar santíssimo. Lugar santíssimo, entramos. O que é que encontramos lá, pastor? Logo, lá encontramos primeiro a Arca do Concerto. Ok. A Arca do Concerto, por cima, tinha o que a Bíblia chama de Shekinah, a glória de Deus. A glória de Deus. Que estava entre os querubins, porque tinha um querubim de um lado e o outro do outro lado. E a glória estava no meio. Ok. Temos que lembrar que são objetos que foram criados para representar o santuário celestial. Não é a imagem real, como diz no Novo Testamento. Eram figuras que apontavam para o real. É por isso que quando Cristo entra, não entrou no terrestre, entrou no próprio céu. Mas acho que também já podemos abrir linhas, não é? Porque já estamos no lugar santíssimo, já estamos para fechar coisa. Podemos. A realização, tenho linhas aí, podemos colocar as nossas linhas? Bom, temos as linhas abertas. Eu vou pedir a nossa realização para colocar o número aí na tela e você pode entrar em contato conosco e colocar as suas questões. Mas já estamos no lugar santíssimo, podemos continuar, pastor? Sim. Então, esse era o exterior. No exterior da Arca da Aliança, tinha lá a vara de Moisés. Quer dizer, a vara de Arão que floresceu. No interior? No interior. Porque havia uma discussão entre os sacerdotes. Sim. Mas por que eu também não posso ser sumo sacerdote? Eu também sou sacerdote, eu também quero entrar lá. Então, no meio daquela discussão, a discussão chegou até o povo, a reivindicação. Certo. Então, Deus mandou os maiorais, de nova representação. 12 chefes das tribos deviam cada qual trazer a sua vara. E deviam deixar ali dentro. E foram embora. E no dia seguinte, quando voltaram, somente a vara de Arão tinha florescido. Está a imaginar uma vara cortada, já apanha folhas, apanha flores no dia seguinte. Então Deus disse, Moisés, avisa eles. Eu é que escolhi Arão para entrar. Não quero discussão aqui. Eu que determino quem entra. Não importa se você gosta ou não gosta. Eu determino quem entra. Eu disse, é Arão que vai entrar, então é Arão que vai entrar. E além disso, tinha panela de maná, que representava a alimentação de Deus para o seu povo dia após dia. Era a fidelidade de Deus. Okay. Ele prometeu que não vos deixarei com fome, mas vou vos dar de comer no deserto todo o tempo que ficarem aqui. Amém. E estava lá. Mas também tinha a coisa mais importante de todas. As tábuas da lei. O verbo. Exatamente. Estavam lá as tábuas da lei.
onde os mandamentos do Senhor era para ser, sabendo, emanam do trono de Deus. Não emana de Moisés lá fora. Não. Os mandamentos vêm de Deus. O alimento vem de Deus. O sacerdócio ou o ministério vem de Deus. Este é o simbolismo que estava lá representado. Então ninguém tem que inventar a sua palavra aqui. Mas esta arca do testemunho, esta arca da aliança, o que ela simboliza? Qual é o símbolo da arca? Primeiro, simboliza a aliança de Deus com o seu povo. Ok. 2, o lugar da manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Eram duas razões daquela aliança. Okay. Primeiro, a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. Que ele se tornaria o Deus daquele povo para todo sempre. Então, era representado ali, na Arca da Aliança. E ali, como lugar da presença de Deus, ninguém podia tocar sem ser aquele que é autorizado para tocar. E mesmo, inclusive, quando se levasse a ele para a guerra, o inimigo perdia de uma forma terrível. Só que chegou um ponto que Israel achou que podia usar isso como amuleto. Perderam sem arrependimento com os filisteus. Exatamente, foi com os filisteus, né? No episódio em que levam primeiro perderam, foram a segunda vez, perderam, a terceira vamos levar a ele. Mas não se arrependeram, porque para Deus ir com o povo para a guerra, tinha que haver um arrependimento. Era na base do arrependimento que Deus dizia, olha, agora confirmo, vou entregar os vossos inimigos nas vossas mãos. Eu estarei convosco. Isto que está a dizer é muito importante, caro telespectador, o que o pastor está aqui a afirmar em relação à Arca da Aliança, é que nós não podemos pegar em qualquer destes simbolismos. Não se podia mesmo no Antigo Testamento, e hoje, que isto eram sombras, hoje já não é sombra, mas naquele tempo, não se podia pegar na Arca da Aliança e levar-se como um amuleto quando não se cumpre com a palavra, que é o verbo ou o mandamento de Deus. Certa vez o povo de Deus carregou na Arca da Aliança como um amuleto para ganhar uma batalha, mas eles estavam em pecado e perderam a batalha. Significa que se você pega amuletos e anda com amuletos e não está cumprindo a palavra de Deus, não está fazendo nada, não tem nenhum efeito. Mas, pastor, em relação aos dias de hoje, eu lembro que eu me levantei, eu vou ser muito claro aqui, né, quanto a esse aspecto. Se revisitarem o meu Facebook, podem encontrar muitas críticas que eu fiz. Houve uma Arca da Aliança que uma congregação trouxe para aqui, para Moçambique. E houve uma pompa e circunstância, porque estavam ali a carregar a Arca da Aliança e depois houve trânsito e tal, o governo andou aí atrás daquela aliança. E eu fui uma das pessoas que no meu Facebook, eu não sou uma pessoa com muitos seguidores no Facebook, nem faço muita questão de ter muita gente a seguir-me, porque eu parto do princípio que aqueles que Deus quer que ouçam aquilo que Deus colocou em mim para ouvirem, essas pessoas irão seguir, essas pessoas irão ouvir. Não é uma questão de fama e de procura de seguidores, mas nós estamos a fazer o trabalho de Deus e Deus faz com que a palavra chegue aonde Ele quer fazer chegar. Mas nós falamos lá e criticamos porque partimos do princípio que aquela arca que vinha não era a Arca da Aliança, não há nenhum simbolismo hoje que se pode traduzir numa Arca da Aliança que é trazida para ali, para lá ou para colar, e que se pode colocar numa igreja, que as pessoas possam olhar e dizer que, olha, está ali a arca, a presença de Deus, ou algo parecido. Esse era o meu ponto de vista. Me quero contrariar nesse aspecto, pastor? Até que gostaria. Mas, infelizmente, não há como contrariar. Contra factos não há argumentos. Na realidade prática, é um erro grosseiro em termos de religiosidade, em termos de teologia, em termos de ensino doutrinário, em tudo. Porque na nova aliança, em Cristo Jesus, essa peça não faz parte. A construção daquela peça era a construção da presença de Deus no meio do seu povo. E o anjo foi claro ao falar de Cristo. Okay. Disse, Emanuel, Deus
conosco. Não precisamos mais daquela arca representativa da presença de Deus no meio do seu povo. Porque Jesus também afirmou, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E acrescentou: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio dos tais. Então, não precisamos mais daquela arca de representação, enquanto a arca verdadeira está no nosso meio. E outra coisa que é caricato naquela brincadeira de mau gosto que se fez naquela altura. Foi brincadeira de mau gosto, sim. Sim, foi brincadeira de mau gosto. É que eu citei que há um homem que, porque a arca estava para cair, tentou assegurar a arca para não cair, mas morreu. Porque não era sacerdote. Mas aquela nem é da linhagem de Arão, nem de Levi, nem de ninguém, e andava de mão em mão, e até você podia tocar para ser abençoado. Isso é brincadeira de mau gosto. Isso é desviar as pessoas da verdade. Infelizmente, me desculpe quem acredita que é o contrário, mas tocar naquele instrumento representativo é contrário ao ensino bíblico. Idolatria. É idolatria e heresia pura. Pensar que ao tocar aquele instrumento fabricado como cópia, porque até dizer o que é cópia, logo está dizendo que não pode ter nenhum poder. Se a pessoa acreditava que, tirando uma chave dali, podia ser abençoado, colocando a sua oração ali dentro, podia ser respondida. Isso é idolatria. Que me perdoem os que acreditam nisso, mas biblicamente falando, não pode ser isso feito, porque para nós a representação da presença de Deus no meio do povo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você que está nos acompanhando, pode entrar em contato conosco através do 84 28 28 900 para colocar aqui as suas questões. Temos mais alguns minutinhos, pelo menos uma chamada dá para nós atendermos. Há alguma outra simbologia ali o que temos que lembrar é que no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, se ele não morrer, ninguém seria mais sumo sacerdote. Só podia ser um sumo sacerdote. Até ele morrer, que se levantava um outro sumo sacerdote. Então, ele era o único que podia entrar uma vez por ano. E a palavra de Deus em Hebreus nos faz entender que Jesus ofereceu um único sacrifício, uma única vez. Ok. Como o sumo sacerdote dos bens futuros. É porque não precisa mais ele já repetir. Entrou, já ofereceu o sacrifício. E nós já fomos uma vez por todas, já fomos perdoados. E ali, naquele lugar, era dia da expiação. Expiação não era pecados pela culpa, pecados de ignorância. Tenho José em linha. José, seja bem-vindo ao programa Verbo. Pode colocar a sua questão ou comentário. Eu estou a acompanhar o programa, estou a gostar e já dar os meus parabéns. Eu acho que é um programa que precisávamos. Amém. E desde que eu descobri, eu acompanho sempre que possível. Amém. E estava a acompanhar e ouvi o pastor e cresceu uma simples pergunta. Certo. Queria entender. O tema de hoje era estava a falar de simbolismo. Sim. E o que se pode aprender, a gente estava a aprender, o que se pode aprender da aliança e relacionando com a atualidade, ok? Isso foi claro. Aliança no passado, no Novo Testamento, e nos dias de hoje. Tomando considerando que ainda hoje há pessoas que querem aliança. Ok. Uma aliança física. E daquilo que eu estava a ouvir do pastor, nós já temos aliança. Ok. O que está a falhar
nos dias de hoje, porque eu acho que tendo a verdade, uma verdade que sempre aparece, que está mais claro, mas eu sinto que há muitas pessoas que até hoje ainda se agarram a esse tipo de coisa. Okay. Esse foi um facto claro que todos nós podemos presenciar. Mas eu crer que o mesmo, se for falar do próprio reverendo, que falei, se aparecer alguém no meio da igreja dizendo que é aliança, há muitas pessoas que podem correr para pegar da aliança. O que está a falhar? Porque, olhando para os tempos atrás, eu cresci na Assembleia de Deus. Sim. Naqueles tempos atrás, ouvia o ministério, a palavra era ministrada, né? Mas não é como nos dias de hoje. Nós temos muitas formas de aprender, muitas formas de ouvir, mas eu acho que quanto mais agora temos essa possibilidade, há muitas pessoas que também estão a desviar dentro, entre aspas, da verdade. Ok. Não sei se fui conciso, Conseguimos perceber o essencial e agradecemos muito a sua participação e por estar sempre ligado ao programa O Verbo. Nós vamos agora responder a sua questão, pode ser? Pronto, obrigado. Obrigado, José. Na verdade, ele faz aqui duas questões, né? Mas porque já estamos mesmo em cima do tempo, eu vou pedir para que responda como se fossem as últimas considerações, porque ele faz aqui observações muito importantes, mesmo para fechar. Ele coloca a questão da aliança, diversificando com a aliança dos dias de hoje, e ele também coloca a questão do ensino, de maneiras a que as pessoas estejam apegadas à idolatria e assim elas não consigam andar no caminho reto por estarem baseados em simbologias até que já estão ultrapassadas. É o seguinte, quando estamos a falar da aliança, não estamos a falar de anel, estamos a falar de um contrato, um concerto. A aliança no Antigo Testamento fala-se de um contrato. Não tem nada a ver com uma coisa como esta, que alguém pode vender e dizer, olha, se você tiver isto com escrita de nome de Jesus, então vai ser abençoado. Não tem nada a ver. Okay. É um concerto, é um contrato que o povo tinha com seu Deus, que tinha seus requisitos. Muito bem. Agora, o simbolismo para o dia de hoje, o concerto de Deus com seu povo, é que nós temos uma nova aliança no sangue de Cristo. Pelo qual diz que por um novo e vivo caminho nós entramos... Como é que nós fazemos essa aliança? Essa aliança nós fizemos pela fé. Quando nós aceitamos que Jesus foi enviado por Deus para Ele morrer em nosso lugar, então Ele se torna o nosso Salvador. 30 segundos, considerações finais. Eu acho que respondeu, foi mesmo ao ponto, não é? Acho que o telespectador deve estar satisfeito. O que nós queremos dizer... Considerações finais. Em 30 segundos posso dizer o seguinte, que olha, tudo que estamos a tentar trazer é a importância do Antigo Testamento, mas não como Antigo Testamento, mas como aquele que estava apontando para o Novo. Exato. Num dos programas nós falamos aqui que o Antigo Testamento servia como sinais de trânsito, que nos indicam a cidade para onde nós vamos. Então, respeite esses sinais, mas não fique agarrado com o sinal. Nem arranque um sinal e anda com ele. Vai seguindo os novos sinais que estão indo à frente. Amém. E certamente chegarás na eternidade com Deus. Mas nunca esqueça, somente o sangue de Jesus é que pode purificar você dos teus pecados. Amém. Caro telespectador, seja abençoado você, a sua família, vocês que estão sentados em frente ao seu ecrã, ou que está ligado através da internet, que o fogo e o poder do Espírito Santo estejam aí convosco. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Cristo. Procure uma igreja cristocêntrica. Jesus Cristo é a porta. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se apegue a este Cristo. Abrace a palavra de Deus. Ande de acordo à palavra de Deus, porque a palavra irá te julgar no último dia. Não siga homens, siga a Deus, siga Jesus Cristo. Seja imitador daqueles que imitam a Cristo, porque é bíblico. Sejam imitadores daqueles
que vivem de acordo à palavra, e a palavra foi esta que foi hoje transmitida aí para si. Por isso, continue ligado ao programa Verbo, que nós vamos trazer mais temas. Este não acaba aqui, nós voltaremos para fazer o simbolismo parte 3, mas até lá, quinta-feira, nós vamos falar sobre a identidade do crente. Estará aqui conosco o pastor Moisés Gulele. Você não vai querer perder esse programa esta quinta-feira, 17 horas. Eu fico à vossa espera e até lá.